Bom, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é mostrar rapidamente como eu estruturo os meus projetos, tá? Quando eu utilizo conceitos de Clean Arc e arquitetura hexagonal, né, para poder codificar. Não é uma coisa que a gente tem que utilizar, né, em todos os projetos da gente, como eu mostrei na palestra, né? Quem veio desse vídeo aqui, eu acho que assistiu a palestra de arquitetura hexagonal, Clean Arc, um pouquinho sobre DDD, e sabe que a gente não tem que utilizar essa estrutura aqui para todo projeto que a gente venha construir. Mas se o projeto ele tem um certo crescimento, você vê uma possibilidade de poder separar, esse, por exemplo, esse monolito em um microserviço, enfim, tá aqui uma bela de uma ideia para você estruturar a tua aplicação. Só para contextualizar vocês, tá? Esse projeto aqui é um API REST com TypeScript, tá? E aqui eu só tenho uma operação porque a partir dela a gente pode construir quantas quiserem, ok? Então vamos lá. Eu tenho duas páginas aqui, source, teste. Já já eu explico aqui a de teste. Vamos começar aqui para o source. Eu geralmente começo pela parte do domínio, tá? Então, para quem lembra lá aquela figurinha, né? Eu tenho meu domínio, depois eu tenho a application e depois eu tenho a parte dos frameworks e camadas mais externas, tá? O que que acontece? Nas minhas aplicações, eu geralmente começo a conceber aqui os diretórios utilizando um pouquinho de DDD, tá? Então, eu utilizo aquele conceito de Bounded Context. Então, aqui eu tenho uma aplicação que simula aqui um ERP, tá? Mas aí só tem implementação em um dos casos aqui, que é no caso aqui um ERP que ele está implementado aqui a parte de recursos humanos, mas eu tenho, por exemplo, a minha parte financeira aqui também. Não tem nada, tá? Mas é só para exemplificar aqui. Então, nessa parte aqui de recursos humanos, eu geralmente vou ter esse tipo de estrutura aqui, tá? Eu vou ter o meu domínio, o meu application, o meu adapter. Veja que um não está dentro do outro e não precisa ser esse nome. O nome é uma coisa que você vai escolher da forma que você achar melhor, tá? Não precisa copiar os nomes que eu estou colocando aqui, não, sendo que eu gosto de trabalhar dessa forma porque fica didático e também eu consigo achar muita coisa na internet quando eu tenho alguma dúvida, quando eu quero tirar alguma referência de algum livro bacana, de algum artigo, enfim. Beleza? Então, vamos começar aqui. Geralmente eu começo pelo domínio. Aqui no meu domínio eu tenho três diretórios. São os diretórios de entidade, o diretório de porta, o diretório de use case, tá? Essa porta aqui, para quem viu a palestra lá, aquela questão do ports and adapters da arquitetura hexagonal, é justamente aquela porta, tá? Mas eu começo aqui pela entidade. Aqui na entidade eu tenho aqui a minha entidade employee, né? Que tem aqui um nome, e-mail e data de aniversário, mas enfim, eu não vou detalhar a implementação do que eu fiz aqui, apenas o fluxo e onde eu coloco cada coisa. E essa entidade aqui é bastante importante salientar que não é a entidade que a gente manda para o ORM, tá? Então, se eu estou trabalhando com Type ORM, Sequelize, Hibernate, sei lá, Doctrine do PHP, não é aquela entidade, é minha entidade de domínio, tá? Veja que eu nem tenho um ID aqui, poderia ter, mas nesse caso não foi necessário ainda, então não é a minha entidade do ORM, é a minha entidade de domínio, tá bom? E aqui veja que eu tenho um teste para ela, porque eu tenho um método lá dentro da classe, né, que é para ver se é o aniversário do empregado de acordo com a data passada. E aqui eu tenho um teste de unidade criado para ela. Isso é uma coisa que eu costumo seguir, tá, pessoal? Não, você não precisa seguir, mas eu geralmente coloco o teste de unidade colado aqui na classe que eu estou querendo testar. Tá? Então, a coisa é minha, eu acho que faz mais sentido dessa forma, mas aí fica seu caso colocar tudo num canto só, enfim. E aí, depois que eu escrevo minha entidade, né? Eu venho aqui para o meu caso de uso, e aqui no meu caso de uso fica onde fica meu fluxo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso de uso para registrar o funcionário. E aqui eu tenho um fluxo aqui que para registrar eu checo o e-mail, se o e-mail deu erro, eu retorno o erro, se não deu, eu retorno sucesso. E aqui salvo na base, enfim, posso colocar mais coisas aqui como envio de e-mail, tudo, mas nesse caso não foi necessário. E aqui eu recebo justamente no construtor desse use case aqui, aquela porta, que é no caso o meu repositório, tá? Repositório de quê? De employee. Então, esse repositório aqui, ele está como uma porta, está escrito aqui, e é apenas uma interface. Eu não sei se quem vai implementar isso daqui é uma base de dados, se é um JSON, se é um array, se é um hash map, não importa. Só importa que, para quem for utilizar o meu use case, eu preciso de uma implementação desse repositório. De onde vai vir, não quero nem saber. Então, a gente usa o conceito de DI, né? Dependency Inversion, ok? Então, que vem lá do Solid. Então, assim, pessoal, eu também uso um padrãozinho aqui chamado Either, tá? Que é essa questão de left e right. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? Só um parênteses aqui, vale a pena dar uma olhadinha nesse padrão aqui, é muito bacana para você começar a evitar aquele monte de try-catch no teu código, tá? Então, esquerda, você está sinalizando um erro, direita, no caso right aqui, você está sinalizando que a operação pode prosseguir. Enfim, não vale a pena agora, mas procura sobre esse padrão aqui na internet, Either Pattern, que
Você vai achar bem tranquilo de implementá-lo. Então, aqui no meu caso de uso, eu tenho aqui de fato o meu fluxo, a minha regra de negócio. Eu geralmente tenho um caso de uso por fluxo. Então, se eu tivesse aqui o filtrar, filter, employee, use case. Então, eu teria uma outra classe aqui. E geralmente essa classe só tem um método público, os demais são privados. E no construtor eu recebo todas as minhas portas que eu tenho alguma dependência. Então, se eu vou fazer o envio de e-mail, eu tenho aqui, por exemplo, o mail service. Esse mail service vai ser uma porta que ela vai estar dependendo de alguma implementação e alguém vai me passar isso aí, não importa quem. Para mim, nessa parte aqui, não está importando quem vai implementar, né? Quem vai ser o meu adapter. Que aqui a gente tira novamente o conceito lá da arquitetura hexagonal, né? Ports and adapters. E aí, quando eu acabo essa questão aqui do domínio, eu parto para aqui para o application. E no meu application, eu geralmente crio classes aqui que representam aqui a ligação entre o caso de uso, que eu uso ele como cola, tá? Cola de quê? Da interface que eu estou servindo a minha aplicação para o meu domínio. E aí, o que é que acontece? A minha cola, que no caso aqui é esse service, eu geralmente utilizo para fazer o quê? Nessa aplicação aqui eu utilizo o Express.js como framework, então um API REST. E essa API ela manda para mim um request, que no caso aqui são os dados do funcionário que eu quero cadastrar. E nessa classe aqui eu recebo esses dados, beleza? Veja que eu não recebo em formato de request e response do Express, tá? Aqui eu não sei qual é o framework que eu estou utilizando na frente. Mas eu recebo os dados aqui e é aqui, por exemplo, que eu faço a conversão desses dados para a minha entidade de domínio, chamo o caso de uso e mando fazer a execução dele. Veja que aqui eu novamente recebo a porta do Employee Repository, então aqui eu também não sei quem é o meu adapter, quem é que vai estar implementando essa porta aqui. E aqui eu também posso fazer, eu não fiz aqui por opção minha, mas tem que fazer, tá? É bom fazer a validação do esquema, né? Então, utilizando um framework chamado YUP, Joy, JSON Schema, AJV, enfim, tem vários para fazer isso daqui. E aqui eu uso essa classe apenas para isso, tá bom? Então, para tratar o meu request e para fazer o response, caso tenha algum response para isso daqui, beleza? Lembrando que esse request response não é porque é request response do Express.js ou do HTTP. Podia ser request response de um SOAP, de um GraphQL, de um command line. Podia ser outro nome, a não ser request response. Podia ser input, output, form e output. Assim, pessoal, o nome é a coisa mais besta que existe aqui. Não foca no nome. E depois dessa parte aqui do application, eu parto de fato para o meu adapter, que eu tenho aqui uma pastinha de e-mail só para simbolizar, mas eu não tenho nenhuma questão de e-mail aqui. E eu tenho aqui o repository, que aqui sim eu tenho aquele employee repository implementado. Então eu implemento aqui aquela interface e escrevo aqui a minha implementação. Nesse caso aqui é para array, mas eu posso ter também a de banco de dados e posso ter a de JSON. Essas duas eu não implementei, tá? Eu só coloquei aqui para mostrar a vocês que é possível você ter quantos adapters quiser para aquela porta e no momento oportuno escolher quem é que vai ser passado para o construtor, tá? Lembrando que o construtor, como ele recebe uma interface, então respeitou aquela interface, só mandar que ele vai saber se virar, beleza? Então, passado aqui esses adapters, que são a parte aqui de implementação de fato de cada uma das portas desse meu contexto aqui, eu passo para essa parte aqui do HTTP, que no caso aqui, como eu estou usando o Express.js, eu criei aqui um controller para responder esse REST aqui. E eu criei aqui um employee controller que vai ter aqui novamente o construtor recebendo a porta. Veja, eu ainda não sei quem é o meu adapter, não me importa ainda, tá? Quem é um adapter. Tem um métodozinho aqui para fazer o router dele, para o Express saber se virar, enfim. Lembrando que nessa camada, justamente aquela camada de frameworks, né? Então, nessa camada é a camada, vamos dizer assim, suja, né? A camada que vai mudar com mais frequência, porque imagina que eu estou querendo mudar o meu Framework Express para usar o GraphQL com Apollo. Então eu vou mudar isso aqui tudo, mas eu não vou mudar em hipótese alguma o meu adapter, application e domain. Eu não preciso, mas aqui eu preciso. Então, se eu vou colocar o gRPC, esses três aqui continuam mesmo, sendo que aqui é a única parte que eu vou mudar. Então é aquela camada que muda mais. Né? Para quem viu a palestra, lembra daquele círculo lá da camada de frameworks, é essa daqui, tá? Geralmente, para cada controle aqui, presenter, command line interface, enfim, o que você quiser chamar aqui, eu geralmente crio um por entidade, vamos dizer assim, tá? Ou por bounded context, enfim, mas eu geralmente crio um por entidade. Se isso aqui começar a ficar muito grande, aí eu começo de fato a separar. E aí eu escrevo cada método aqui que chama handle alguma coisa para respeitar por exemplo, um service, uma coisa de application que vai chamar o meu caso de uso. Então,
é controller, application. Application vem para domain, para caso de uso. Caso de uso, usa aqui a porta para pegar uma referência à implementação concreta. E as entidades aqui para, enfim, modelar o negócio que vai ter que ser feito aqui, tá? E aqui, veja que no meu handle aqui, eu defino aqui o serviço que eu estou utilizando, passando esse repositório. E aqui eu chamo aqui esse serviço, passando os dados que eu recebi lá do request.body. Vejo aqui se quando eu mando executar, se o resultado aqui ele é para a esquerda, no caso deu um erro, para a direita deu um sucesso. E aqui eu trato da forma melhor possível, né? No caso aqui, com Express.js é dessa forma, se fosse com Apollo era de outra forma, se fosse com gRPC era de outra forma. Mas veja que em nenhum momento eu preciso mudar Adapt Application Domain, beleza? Então, depois que eu acabo essa parte daqui, tá? Lembrando que aqui em departamento financeiro eu teria essa mesma estrutura aqui, tá? Mas eu não tenho, porque não precisou para demonstrar aqui, não precisou construir. E eu faço isso aqui geralmente porque fica fácil de você depois pegar esse monolito e transformar em microserviço. Fácil entre aspas, tá, pessoal? Fica menos difícil. Porque você vai ter aqui mais separadozinho, né? Você pode, entre aspas, dar um Ctrl X, Ctrl V em outro serviço aqui e já vai todo o teu negócio para outro serviço. Mas enfim, isso aqui não é um assunto desse vídeo. E aqui nessa parte de shared, eu tenho coisas que são compartilhadas nos meus boundary context aqui, né? Para o departamento financeiro, para recursos humanos. Então, uma coisa que eu tenho aqui em shared é um domínio, tá? Geralmente eu respeito essa mesma hierarquia aqui, essa mesma estrutura de pasta, né? Então, eu tenho um domínio aqui que eu tenho um VO de e-mail, tá? Um value object. E esse e-mail aqui, se vocês verem aqui cadê? Na parte aqui do domínio de entidade, eu uso aqui no meu employee. Para receber o e-mail, eu recebo um tipo e-mail, não um string. Por quê? Eu uso esse construtor aqui para quê? Já validar se esse e-mail aqui, por exemplo, é o e-mail correto. E se for, já passei ele para lowercase, para já colocar no banco, enfim. Lowercase fica bem mais bacana, tá? E aqui também no shared eu tenho essa classinha aqui de identidade, que é só para gerar IDs para mim, tá? E aqui no útil eu tenho aquele padrão IDER que vale a pena dar uma pesquisada, mas geralmente são coisas que são compartilhadas entre os diretórios aqui dos boundary contexts, tá? Lembrando, isso aqui é a minha estruturação, tá, pessoal? Se você vai utilizar ela, ótimo. Se quiser derivar ela para alguma outra, ótimo também, tá? Isso aqui é só uma ideia de como eu construo, acho bacana dessa forma e pode ser que alguém também tome proveito disso. Aqui fora, sim, é que eu tenho aqui esse app. No caso aqui, fazendo a instanciação do meu Express, né, do meu servidor Express. Coloco aqui como middleware aquele barra employees e passo aqui o meu employee controller, que é uma instância aqui, ó, que recebe o employee repository. E aqui sim eu defini o meu adapter. Ou seja, o meu employee repository, eu estou dizendo que ele vai ser um employee repository array, mas ele podia ser aqui aquele employee repository DB, podia ser um employee repository JSON. Então aqui eu defino. Então veja que do meu controller para baixo, ninguém sabe quem é o meu adapter ainda. Não interessa saber quem é o meu adapter ainda. Beleza? Então, é uma forma assim que eu gosto de trabalhar. Eu acho que serve bastante aqui. Se eu tivesse mais coisas que utilizassem, por exemplo, o Employee Repository, eu simplesmente já estaria aqui o acesso dele. Então, se eu tivesse mais controllers, não estou dizendo que é o caso, mas se eu tivesse mais controllers aqui, eu quero passar outro repositório aqui para todo mundo junto. Eu trocaria aqui apenas e todo mundo estaria trabalhando com JSON, tá? Se eu estivesse trabalhando aqui com Java e usando Spring, Quarkus, enfim, já seria outro tipo de implementação aqui, outra abordagem, porque eu já colocaria com annotation, usando o CDI do Java, enfim, mas enfim, não é o foco aqui, tá bom? Isso aqui é a camada suja, essa camada aqui de app server, ela faz parte daquela camada da cola, né, dos frameworks, tá? Então a camada aqui, ela é a camada que mais vai mudar, tá? Mas essa camada aqui, adapta application domain, não, beleza? Elas geralmente quase não mudam, tem que ter um motivo muito específico para fazer a mudança delas. Fora isso, eu estou devendo aqui explicar essa pasta aqui de teste, tá? Esse testezinho aqui eu coloco para fazer testes de integração. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar minha base de dados. No meu caso aqui é um array, mas eu podia colocar uma base de dados. Podia criar minha própria implementação aqui de Employee Repository, né? Porque uma das vantagens de você utilizar arquitetura hexagonal, Clean Arc, enfim, é a testabilidade, né? Então, quando eu crio aqui um use case, ele não depende de nenhum adapter, ele depende de uma porta. Quem é um adapter disso aqui, não faz sentido eu
já dizer de cara. Eu deixo essa opção para quem vier me usar. Então, veja que meu ponto de entrada aqui do meu use case é, é um teste, mas ele pode ser a parte do service que traduz as coisas lá do HTTP REST. Pode ser um command line interface, pode ser um monte de coisa. E eu posso estar mocando tudo aqui ou criando os próximos adapters aqui. Até moquei aqui esse método aqui da contagem por e-mail para simular que vem um erro aqui, enfim. Tá, mas novamente, é um padrão que eu gosto de utilizar para fazer teste de integração. Vou colocar os testes de integração aqui fora, separados pelo balde de context dele, mas não é regra, tá? Usem da forma que vocês preferirem. Teste unitário junto das classes que estão sendo testadas, também é uma coisa minha que eu acho que faz bastante sentido. E eu acho que no mais é isso daqui, tá? Não tem muita coisa para explicar, é mais essa estruturação aqui. Qualquer coisa, só perguntar, mandar um direct, mandar um pull request de alguma melhoria que você vê nesse repositório aqui também, que eu vou analisar, a gente debate um pouquinho, tá? E espero que tenham gostado e posteriormente, tá? Esse vídeo aqui tá indo como não privado para quem veio de alguma palestra minha, quem veio de algum artigo, mas posteriormente eu vou colocar essa palestra no YouTube e vou publicar novamente esse vídeo com uma coisa mais detalhada, quem sabe até fazendo essa implementação junto com vocês, tá bom? Então, até mais.